Pois bem, estamos de volta na sequência do programa Rondônia Urgente nesta sexta-feira, dia 17 de setembro. Ao meu lado está aqui Enoque do Carmo, que prontamente atendeu o nosso convite para falarmos sobre a situação atual do João Paulo II, nosso pronto atendimento. Enoque, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Rondônia Urgente, é uma satisfação recebê-lo. Boa tarde, Adilson, boa tarde aos nossos telespectadores aí do Rondônia Urgente, da TV Meridional Band. É um prazer estar aqui para conversar com você sobre uma grande dor do nosso estado, né? Que é a saúde. A saúde e principalmente quando se trata da questão do pronto atendimento, a gente tem uma defasagem muito grande, né? Recentemente recebemos muitas reclamações, denúncias sobre o estado do João Paulo II, né? Superlotação, cenas que inclusive a gente já viu muito pior, mas que existem e que inclusive até o próprio secretário passou aqui no programa e pontuou algumas questões. Eu queria saber hoje, o João Paulo II está com aquela mesma situação? Pessoas nos corredores, superlotação, falta de atendimento. Qual é o panorama que você me traz hoje? Adilson, eu assumi o João Paulo há 60 dias, fiquei 30 dias como diretor adjunto, estou há pouco mais de 30 dias como diretor-geral e nós assumimos ele. Essa situação de pacientes no chão, é sempre bom a gente pontuar um pouquinho. O que é paciente no chão, o que é paciente num colchão no chão. Porque quando fala assim, Adilson, você tem paciente no chão, dá aquele ar assim de jogado, sem cuidado. A realidade é o seguinte, nós moramos no estado que tem mais de 1.800.000 habitantes. Porto Velho acontece em média, nós recebemos em média 63 acidentados por dia. Desses 63, 70% é acidente de moto. E desses acidentes de moto, mais da metade precisam de uma cirurgia. Então, a gente não tem capacidade, se construísse mais 3 hospitais do tamanho do João Paulo hoje, a gente... Por quê? O índice de acidente, principalmente de moto, é muito grande. Não, que me permita, só eu queria insistir nessa situação, porque eu tenho absoluta convicção de que o meu telespectador, neste momento, se pergunta, olha, mas o diretor do João Paulo II disse, não, o paciente não está no chão, ele está num colchão no chão. Mesmo assim, não é o patamar ideal. Não é. Não é assim, o adequado. Vamos então falar assim de números. Não é possível resolver essa problemática. É porque a gente precisa encontrar isso. É possível. Existe uma possibilidade. O secretário Fernando Máximo, quando ele me convidou, a ideia é que a gente consiga dar uma vazão melhor nisso. Eu sou gestor, você me conhece, venho da iniciativa privada, e assim, eu encontrei no João Paulo um grupo de servidores, tanto médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal administrativo, com muita vontade de fazer a coisa acontecer. Mas olha só, eu tenho 130 leitos dentro do João Paulo, e eu tenho mais 130 leitos contratados fora. Hoje... 260 leitos à disposição do João Paulo. À disposição do João Paulo, ok? Eu tenho, Adilson, hoje internado, onde eu tenho 130 leitos, 183 pessoas. Eu não tenho como uma pessoa que chegou acidentado, um doente que chegou dentro do João Paulo, eu dizer que eu não vou atendê-lo. Então, eu coloco ele para dentro e procuro dar vazão nisso. Nós tínhamos um grande gargalo, que era a questão das cirurgias ortopédicas, que a pessoa fica internada para fazer a cirurgia. Não é aquela cirurgia ortopédica que a pessoa vai esperar em casa, aquela ali. Ontem nós conseguimos zerar essa cirurgia. Eu quero saber mais sobre isso detalhadamente, porque essa é uma notícia extraordinária. Mas eu queria só para a gente fechar esse assunto, porque... Do paciente. Paciente, porque a audiência, a grande indignação, a população precisa entender se o poder público tem visto isso, porque às vezes fica o sentimento de que os gestores não conseguem enxergar. O Rai, você recuperou para a gente? Olha a imagem que recebemos aqui há algum tempo. Inclusive, o secretário Fernando veio aqui e nós mostramos a ele. Isso é alguém de dentro do João Paulo, Isto. Que acabou filmando e mostrando a realidade do João Paulo. Isso há cerca de 2 meses, né, Rai? No início da imagem tem até a data ali, ó, em agosto, um mês. Isso. Né? Há um mês. Pode seguir com o vídeo, por gentileza. Aí eu concluo. Eu só queria que ficasse bem claro para a nossa audiência e para o público. Porque senão vão dizer assim, olha, o Honorato tem algo que está levando de boa aí, porque como que vai falar que o João Paulo II está às mil maravilhas, sendo que nós temos mostrado que a situação é um tanto quanto delicada. E isso é importante que se diga para a população. Enoque, e você sabe muito bem do anseio da sociedade. Essa é a minha porta de entrada. Não é
Não é um pensamento de que é normal. Não, não é normal. A gestão do hospital, a gestão do Estado tem o conhecimento de que isso é crítico. Isso, é crítico. O que vem sendo feito? Hoje é a realidade? Hoje, não, por exemplo, lá? Não é tão assim. Essa é a minha porta de entrada, Adilson. Todo dia eu entro pelo pronto-socorro e saio olhando, e cada vez que eu vejo uma pessoa no chão, é para me tirar essa pessoa dali. Te eu tenho uma incomoda? rotativa, me incomoda muito, muito. Isso dói em mim, porque é um ser humano. Mas é um ser humano que está no chão, que eu também tenho um outro ser humano que tem que cuidar dele no chão. Então, a enfermeira, a técnica de enfermagem vai ter que se ajoelhar, cuidar disso. Isso não é normal. Tá? O meu objetivo é que, no máximo, daqui 15 dias, eu não tenha ninguém mais no chão. Nós estamos trabalhando arduamente. O secretário Fernando Máximo, o governador, tem dado todo o apoio para a gente, e a gente está trabalhando arduamente. A nossa vontade é que, no máximo, daqui 15 dias, eu não tenha ninguém. Hoje, Adilson, hoje, eu ainda tenho 10 pessoas em leitos no chão, que a gente chama, que é um colchão no chão. Aí vem aquela questão que você estava dizendo agora. Entre as medidas que estão sendo tomadas, porque vão perguntar, mas está fazendo um milagre? Porque se tem essa quantidade de leitos, a demanda é muito maior, o que está sendo feito? Aí você me trouxe essa boa notícia. Os métodos que vêm sendo usados, a eficiência do atendimento está provocando um desafogamento, pode-se dizer assim. Isso. Cirurgias ortopédicas, hoje, a realidade é diferente. Os ortopedistas compraram a ideia de que nós precisamos dar vazão a isso, e eles não estavam com tantas condições assim de trabalho. Nós demos condições, ferramentas para eles. Nós passamos de fazer 3, 4 cirurgias por dia para fazer 12. Isso é um grande avanço. Então, quando a gente diz que zerou, é o seguinte: a cirurgia que é feita dentro do João Paulo II, o paciente que entrar hoje, ele é operado amanhã, quando muito, no domingo. Para a gente classificar entre complexidade, existe a baixa, a média e a alta complexidade. Passando aí, por essas escalas, o João Paulo II absorve quais delas? Então, vamos lá. Eu absorvo a urgente, a emergente. O paciente chegou quebrado, eu preciso fazer uma cirurgia ali para conter. Essa eu faço na hora. Hoje o João Paulo consegue fazer de imediato. De imediato. Isso eu já faço imediato mesmo. Aquela cirurgia que pode esperar um pouco, uma clavícula quebrada, um braço, essa eu estou fazendo com o máximo 2 dias. Que também é no João Paulo. É no João Paulo. Aí agora o fêmur, e aí tem umas outras que são mais complexas, são cirurgias maiores, cirurgias que demandariam 4, 5, 6, 7 horas de cirurgia. A gente joga para o patamar de alta complexidade. De alta complexidade. Isso vai para o HB. Para o HB. Mas aí embora, o HB que faz. Embora a responsabilidade e competência do HB, nossa. Mas o paciente permanece internado do João Paulo. O paciente só sai do João Paulo quando tem a vaga. Quando tem a vaga no HB. No HB. É bom que a gente entenda como é que funciona toda essa logística. E a vaga do HB não sou eu que determino. O HB me manda a vaga e o médico determina pela complexidade e pela urgência qual paciente vai para o HB e a hora que vai. Então, essa fila ela é uma fila controlada para que não tenha ninguém passando ninguém na frente do outro. Esse método que você usou para conseguir despertar ali no próprio efetivo, eu acho que pelo que me consta e o que foi relatado aqui, foi usado, na realidade, método de gestão, porque ainda não houveram investimentos. O João Paulo é o mesmo até agora, né, em termos estruturais, e aí só mexe em peças. Conseguiu fazer um avanço no número de cirurgias realizadas diariamente, né? Triplicou, basicamente, foi de 4 para 12. Basicamente não, exato, Triplicou. Né? Triplicou. Os demais atendimentos, a humanização também está sendo trabalhada, porque nós temos recebido informações do atendimento que é dado. Todo mundo já sabe que estão todos com os ânimos à flor da pele. A gente está falando de um pronto atendimento, são atendimentos dos mais diversos, e aí, tanto por parte dos parentes de pacientes e pacientes, como também colaboradores. Há um trabalho para melhorar atendimento, aquele de entrada mesmo ali no João Paulo? Assim, a gente não consegue mudar um hospital daquele da noite para o dia sem o envolvimento de todo mundo. Então, hoje a gente está tendo a gente já tem uma consciência dessa. Quem trabalha no João Paulo ama trabalhar no João Paulo. Ele está ali porque ele ama, o profissional de saúde. Acontece o seguinte... muitas vezes, Adilson, e eu não quero tirar a nossa culpa, muitas vezes o paciente ou parente do paciente ele não consegue entender que em certos locais a gente não pode dar informação, e a gente não pode dar informação para todo mundo que procura. Você chega lá e fala assim, eu sou parente do Zé, eu quero saber. Não funciona assim. A lei de proteção de dados hoje, ela impede muita coisa, ela bloqueia a gente. Então, assim, o paciente está na sala vermelha, a gente não consegue dar informação para o parente. Precisa passar um período. A gente não consegue, Edilson, em lugar nenhum, nem hospital particular, você chegar e ser atendido na hora. Se você for pagar uma consulta hoje no hospital particular, você vai demorar uns 10 dias para
agendar a consulta e depois você fala, você vai ficar umas 2, 3 horas. Hoje eu consigo dar vazão para uma emergência em menos de 50 minutos. É o paciente ser atendido e ser passado por um profissional de saúde para medir como é que está a situação dele, se ele vai ser internado ou não. Certo? Então, o que acontece? A gestão nossa, nós trouxemos a enfermeira Karina como adjunta, estamos hoje com o Dr. Matos como nosso diretor técnico. Então, esse grupo de pessoas, Matheus, Ender, e assim, vou citar nome que vai... Então, assim, é um grupo de pessoas que comprou a ideia de que nós podemos melhorar o João Paulo. Estamos entre os 10 melhores pronto-socorros do Brasil. O nosso índice de pessoas... Olha só, no Brasil, as pessoas conseguem salvar 53,4% em UTI. Nós conseguimos salvar 71%. Então, assim, a gente tem muita coisa boa para comemorar, Adilson. E para você que tem um parente que talvez esteja deitado num colchão no chão, quer dizer para você, essa é a minha agonia e eu durmo com isso todo dia, pensando como que eu vou fazer, como que nós vamos fazer o grupo de colaboradores do João Paulo para que essa pessoa tenha um tratamento digno, mesmo num colchão. Diretor, eu queria só fazer uma pontuação. Há possibilidade de mudar o protocolo de atendimento às pessoas que precisam saber de informações, aí eu digo no sentido de a informação ser mais clara. Uma coisa é eu estar tendo acesso ao diretor do pronto-socorro, que está passando um cronograma de como funciona. O cidadão que chega para ter aquele atendimento, ele não poderia ter isso mais explicitado no ambiente? Eu acho que seria uma alternativa num primeiro momento. É claro que naquela hora em que a gente precisa saber como uma pessoa próxima a gente está sendo atendida, se acalora, mas quando você tem uma determinada informação, você fica um pouco mais tranquilo. Esse seria o primeiro ponto. Segundo deles, a gente está falando de medidas paliativas. Pelo que eu estou entendendo, o João Paulo II, para resolver a problemática, ele precisa de uma grande estrutura. O euro, que é o nosso tão sonhado pronto atendimento, seria a única alternativa para termos uma resolução do problema? E esse euro vai sair? Como é que está essas tratativas? O senhor tem essa informação? Vamos lá, então. Primeira pergunta sobre a informação para o parente que deu entrada. A pessoa deu entrada na emergência. Eu não consigo dar informação com menos de 1, 2 horas. Por quê? Ele vai para a emergência, vai ser colhido sangue, vai ser feito exame, raio-x, tomografia, e isso tem um prazo para ser feito. E depois disso, passado por cada especialista, para sair o laudo, para poder dar uma informação concreta. Então, isso demora, muitas vezes, 1, 2, 3 horas. Eu tenho um caso de reclamação de pessoas que foram reclamar na Assembleia Legislativa que o parente estava sem comida, sem comer. E quando entra em contato comigo, eu vou lá e falo assim, realmente ele está sem comer. É porque ele entrou ontem, o médico já colocou ele em jejum para fazer a cirurgia amanhã. Está sem comer, mas porque não pode. É porque não pode, não é porque a gente não quer porque não tem a comida ou que não deram. E essa pessoa filma e fala assim, olha, eu estou aqui sem comer, eu estou aqui sem atendimento. O médico não é o médico não passou. Existe um prazo para se ter todas essas informações. Adilson, só para você ter uma ideia, nós conseguimos, com a ajuda de todo o corpo do João Paulo, aprovar 2 protocolos pela primeira vez. O João Paulo tem protocolos aprovados na CIB, que é o protocolo de classificação de risco e o protocolo de classificação de livre demanda. Quem é o paciente que o João Paulo vai atender e quem que é que ele vai regular para a UPA. Até então, o João Paulo era um pronto-socorro de porta aberta. E isso acabava afetando o atendimento do emergente, porque entrava um paciente que era uma consulta. Era um paciente que a UPA dá essa demanda e a UPA está fazendo um trabalho muito bem na pessoa da secretária Eliane lá e o prefeito, estão fazendo um trabalho muito bom. Eles absorvem bem essa demanda. Então, muitas vezes, a pessoa ia para o João Paulo e a gente atendia. Então, com a aprovação desse protocolo, nós agora vamos ter, inclusive, vamos começar a colocar na mídia. Já aplicou quem é o protocolo? paciente, vamos começar agora. Primeiro, a gente tem que noticiar ele para a população. Quem é o paciente que vai para a UPA e quem é o paciente que vai para o João Paulo. As pessoas têm ideia de que tudo quanto é dor é no João Paulo. Não. Existem médicos na UPA, no postinho de saúde, que resolvem também o problema. Falta informação e acaba prejudicando a logística de funcionamento. Lá. Tamanho do João Paulo. João Paulo ele já está pequeno há alguns anos para o tamanho e a quantidade de acidentes. O euro seria uma excelente solução e é a solução. Hoje, o euro, com a gestão que hoje nós temos do João Paulo, ele atende o estádio Rondônia. Certo? Como é que está isso? Foi feito o pregão, o Tribunal de Contas pediu explicações, a Secretaria de Saúde já mandou, o secretário Fernando Máximo já respondeu para o TCE e agora a gente está aguardando o posicionamento do TCE sobre a construção
do novo hospital. O João Paulo II, ele está mais aberto, mais receptivo, as pessoas têm mais acesso tanto para ter as informações que o senhor acabou de nos dizer aqui, como também falar com as autoridades, o gestor principal da unidade. Hoje há um tipo de comunicação diferente, deve ser implementado isso? Já existe. Hoje, assim, as portas do meu gabinete estão abertas. Hoje a gente tem um serviço social bem atuante, serviço de psicologia bem atuante, um serviço que atende ao acompanhante também bem atuante, certo? A gente tem tido um bom trâmite com os órgãos de controle, de regulação, promotoria e tudo, no que diz respeito ao trato e entregar. E uma coisa, Adilson, e é bom falar aqui para você, que é o nosso ouvinte, o Hospital João Paulo não é do governador, não é do governo. O Hospital João Paulo é da população, é para servir você. Então, tudo que você preservar, certo? E eu quero aqui usar, tá, para agradecer a você, empresário, a você que ajudou sem pedir. Nós ganhamos as telhas para cobrir o João Paulo. E não são poucas telhas. Só uma pessoa doou 200 telhas. Nós ganhamos parte elétrica, tomada, tinta, e agora estamos ganhando a reforma de 4 macas da Angio Center, que está fazendo para a gente a reforma de 4 macas, que vai ajudar na demanda nossa lá dentro. Então, assim, nós temos muitas pessoas hoje, Adilson, nos ajudando, certo? A Didio tem nos ajudado e várias outras empresas para a gente melhorar a estrutura do João Paulo para atender a população. Você tem mexido com os ânimos dos colaboradores diretos? Eles têm animado muito, eles estão muito animados, todos estão muito empolgados com o que está acontecendo. Nós estamos reformando salas, melhorando o ambiente de trabalho, sabe? Então, assim, os colaboradores hoje estão com autoestima, entendendo que a gente não consegue mexer em salário, mas a gente pode mexer no ambiente de trabalho para que ele tenha um local agradável para trabalhar. Perfeito. Enoque do Carmo, falando conosco aqui, diretor-geral do João Paulo II, assumiu há cerca de 30 dias, né, a direção geral, já tem uma participação há mais 30 dias como adjunto, né, como conhecendo um pouco o ambiente, e vem aí com propostas importantes para que a gente consiga ter um atendimento diferenciado no nosso pronto atendimento aqui da capital do estado, que acaba atendendo o estado vizinho e por aí vai, né? Enoque, eu agradeço você pela vinda, eu desejo toda a sorte que você consiga implementar essas novidades, que tragam resultados positivos para a sociedade e que tenha na imprensa, vou falar aqui por todos os meios de comunicação, parceiros, para que a gente fale e quando o cidadão cobrar, eu vou ter que passar, diretor, olha, tem isso acontecendo, senhor, por gentileza, tem como dar uma resposta para a sociedade, assim como também assumo o compromisso. As coisas que estão sendo feitas e que estão dando resultados positivos, a gente também tem a obrigação de externar. Parabéns, fila de ortopedia de baixa complexidade realizada dentro do João Paulo, segundo o diretor da instituição, zeradas, são feitas de imediato e agora a gente fica também esperando que o HB consiga mecanismos para também baixar esse número de dias de espera para cirurgias com mais complexidades. Um grande abraço e obrigado pela vinda. Edilson, obrigado, telespectador. Quer dizer para você o seguinte, nós estamos lá de portas abertas e a nossa intenção é atender cada vez melhor. Agradecer ao secretário Fernando Mastro pela confiança, ao governador, e tem dado todo o apoio para que a gente possa executar o trabalho. Sem o apoio da CESAL e deles, a gente não poderia estar fazendo nada ali. É muito trabalho, né? Transpirando lá no dia a dia, chegando cedo, saindo de tarde e colocando ali os pingos nos is, pode-se dizer assim. Enoque do Carmo, diretor-geral do João Paulo II, conversando conosco aqui no programa Rondônia Urgente. Obrigado a você de todas as partes do estado acompanhando a nossa programação.